da audiência onde nós temos aqui a grata satisfação de mais uma vez contarmos com um excelente assessor contábil, Alfredo, que por certo tem muito a nos orientar, muito a nos ensinar nesse dia. E nesta manhã nós temos também a grata satisfação, Alfredo, de contarmos aqui com um colega seu, nosso amigo, conhecido como Carlinhos Ferré. Me permita falar dessa forma, dada a amizade que nós temos. Temos essa grata satisfação, né? Mas eu gostaria de chamar aqui nesse momento também o nosso presidente, afinal ele nos cedeu gentilmente essa casa. E eu convido o Rodimisa para vir aqui nesse momento. E aniversário? Meu Deus, então com a palavra o presidente da casa e aniversariante, Rodimisa. E aí, gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida, que o Senhor tem nos abençoado cada vez mais. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida. E é só agradecer a Deus mesmo e a oportunidade. Estamos aqui hoje juntamente com a contábil do executivo e com o nosso amigo aqui de longas datas. Agradecer a presença também aqui da nossa assessoria e da nossa contábil aqui também. Sejam bem-vindos. E para a gente estar discutindo hoje um pouco aí dessa PPA, LDO, LOA, né, doutor? Que já chegou em nossas mãos e a gente precisa destrinchar, na verdade, esse projeto, porque, de certa forma, é um projeto de muitas páginas e eu tenho certeza que alguns vereadores aqui ainda não teve o tempo de ler, de entender algumas coisas, e isso aqui vai fazer com que a gente possa estar aprendendo ainda mais e tirando todas as nossas dúvidas. Então, desde já, eu queria agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade. Eu gostaria aqui de salientar a presença do vereador Oséias, vereador Ney Miranda, vereador Yuri Borges, vereador Carlos de Biporanga, vereadora Lúcia, do MST, vereador Enedino Pinto e vereador Rodimisa, né? Então eu tenho que me pedir desculpa ele dando um beijo. Vereadora Wanda, minha querida Vandinha, parabéns por vocês estarem aqui nesse momento, afinal, vocês é que estarão debruçando sobre este projeto de lei de diretrizes orçamentárias e caberá a vocês darem o voto afirmativo ou não ao que está sendo apresentado a esta casa. Então, parabéns por estarem aqui. Quero aqui salientar também a presença da nossa secretária de administração, Dida Barbosa, e, enfim, agradecer a todos que aqui estão e, com a palavra, o nosso competente assessor contábil, Alfredo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Dar boas-vindas e agradecer pela presença de vocês e que aqui possamos tirar algumas dúvidas diante da proposta, né, que nos foi feita exatamente para esclarecermos a respeito do projeto que está tramitando nessa casa, a LDO. Eu gostaria de convidar o colega, amigo Júnior Thaís para vir para cá, para participar daqui das discussões. Por gentileza, venha Júnior Thaís para lá de casa, se quiserem ficarem sentados, são assessores da casa e, portanto, é importante contar com vocês aqui. Júnior foi colega também, trabalhamos juntos por muito tempo e hoje ele está independente, ganhando dinheiro, coisa que eu não aprendi, mas faz parte. Bem, eu não costumo usar o microfone, não sei se ficaria melhor ser um microfone, eu vou tentar ver se vocês nos ouvem bem. Eu não poderia falar da LDO sem falarmos, né,
do principal planejamento na área pública, que são essas leis. Elas são fundamentais na gestão. Para as coisas acontecerem, tem que haver o respaldo nessas leis. O PPA, Plano Plurianual, ele é elaborado para 4 exercícios. Nós estamos atuando, a gestão atual está atuando com o último ano do PPA elaborado pela gestão anterior. Não poderia o atual gestor tomar posse, fazer um planejamento, mandar para a Câmara analisar, votar, para começar a executar. Portanto, a legislação prevê isso, que seja elaborado no primeiro ano do mandato e irá vigorar por 4 anos subsequentes. Então, o que está fazendo o prefeito atual, Dr. Davi, é trabalhando na elaboração do seu PPA, que irá entrar em vigor a partir de 2026 e irá até 2029. Ou seja, o seu sucessor ou o segundo mandato dele, a população é que irá decidir, irá usar esse primeiro ano do planejado agora. Portanto, entendam que o PPA é a peça mais importante do planejamento. Ele será elaborado e encaminhado para essa casa para apreciação dos nobres vereadores e vereadoras até o dia 31/8. Será encaminhado o PPA para 4 exercícios. Portanto, observem que exige da equipe, da gestão atual, um planejamento a ser executado de acordo com as necessidades da comunidade, de acordo com os recursos disponíveis, porque não podemos também fazer um planejamento de coisas que não irão acontecer. Portanto, o doutor Davi já tem conversado conosco e dizendo da necessidade de fazermos esse planejamento com os pés no chão, com as condições de serem executadas as ações. Portanto, iremos na próxima sexta-feira ter a primeira reunião com o secretariado, com sua equipe de governo, para estarmos dando o pontapé inicial para a elaboração do PPA. Bem, então quando nós falamos que são 3 leis importantes, a segunda é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é outra lei importante. Por que a LDO é também uma lei importante? A LDO já é anual. Todos os anos haverá LDO. É na LDO que se traça as diretrizes
as metas do ano seguinte e as diretrizes para se elaborar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, essas diretrizes estão contidas na LDO. É o projeto que está em tramitação na Casa para a elaboração do orçamento do ano que vem. Quando deve ser aprovado a LDO? A LDO deve ser aprovada até o período que antecede, até o dia que antecede o recesso de junho. É junho aqui? Então, antes do recesso, a LDO deve ser aprovada. A legislação não prevê que seja postergada. Posteriormente virá a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é também uma lei importante. Vamos detalhar cada lei. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são instrumentos que têm de ser elaborados de forma compatível, buscando sincronizar os objetivos e metas da administração pública. Muito simples, não há dificuldade na elaboração. Então, as ações terão que estar contidas no PPA para os 4 anos. A cada ano é extraído para a LDO e para a LOA até concluir, como é o caso agora, em 2025, último ano do PPA, que as ações do PPA foi contida na LDO anterior e no orçamento anterior para ser executado esse ano. Está sendo executado. Então, se houver algum equívoco na elaboração da peça anterior para a atual gestão, cabe justificativa, cabe alteração, mandando um projeto para casa para se corrigir qualquer eventual equívoco existente no planejamento anterior. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a comunidade. Por isso que eu falei que as ações terão que ser contidas. Então, quando se prevê, por exemplo, construção de uma escola em determinada localidade, tem que estar previsto no PPA, consequentemente na LDO, consequentemente na LOA. Não havendo, surgindo um fato novo, como eu fui informado, que está havendo a possibilidade da construção de uma escola na zona rural, terá de vir o projeto para essa casa, para a casa aprovar, porque não estava previsto no PPA, nem na LDO, nem na LOA. É um fato novo. E os fatos surgem e deve ser executado em benefício da comunidade. Eu nem me perguntei se podia perguntar. Pode, sim,
ainda assim terá que ir, porque o recurso que vai custear a obra, mas depende do orçamento, e não está previsto no orçamento, porque o orçamento tem que ter disponibilidade de recursos próprios ou fruto de convênio, de acordos, qualquer modalidade terá que ser utilizado o orçamento, a menos que o governo federal viesse construir, que o governo estadual viesse construir. Aí é o orçamento da União ou do Estado que tem que ter o respaldo. E se por acaso acontecer no orçamento, acontecer alguma coisa lá na obra e o orçamento ultrapassar o que está no plano plurianual? Boa pergunta. Porque orçamento é uma previsão, não é? E no orçamento, normalmente, já tem uma previsão de suplementação de até X%. Então, aquele respaldo dado no orçamento pelos vereadores poderão ser utilizados. Vocês entenderam? No orçamento prevê suplementação orçamentária de até X% do orçamento. Então, já tem autorização prévia para se fazer a utilização. Porque o orçamento é uma previsão de gastos. Nós até já falamos, a sua vigência é do segundo ano de mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte, ou seja, ele será elaborado de 2026, entrará em vigor em 2026 e irá até 2029. O projeto do PPA deve ser enviado pelo Poder Executivo até 31 de agosto do primeiro ano de cada mandato. Então, o mandato atual, primeiro ano, até o dia 31 de agosto, terá que mandar para essa casa o projeto. Nós esperamos mandar antecipado, porque são muitas ações a serem analisadas pelos novos vereadores e vereadoras, não é? E por isso a necessidade de se antecipar para não atrasar as programações seguintes. Por quê? Porque o orçamento terá de vir para essa casa também na mesma data. Caso já tenha sido aprovado o PPA e sofreu alguma alteração, essa alteração, quando nós mandarmos para cá a LOA, a Lei Orçamentária Anual, as mudanças já vão estar contidas no projeto da Lei Orçamentária. Caso não, nós vamos mandar tal qual está no PPA. Mudança sofrida sofrerá automaticamente também na LOA. Qualquer indagação, vocês fiquem à vontade. O gestor atual, esse ano ele já seguiu no último mais um, né? E se ele quiser fazer alguma mudança, ele tem autoridade para isso, para mudar alguma coisa? Tem, através da Câmara. Ele terá que mandar um projeto alterando o que for e mandar para essa casa.
Caso contrário, seguem normalmente. Alfredo, uma coisa importante que a pastora pretende e que as pessoas passam a compreender e terem que ter respeito com a classe do vereador. E sem nós, o prefeito não dá o passo. É para o bem do povo, nós estamos aqui para ajudar e aprovar. Mas tem gente que bate em algumas portas de algumas secretárias aí, a gente às vezes tem respeitado ele. Então nós temos que valorizar. O poder é nosso, não de perseguição, mas de lutar pela população. E que o prefeito entende e passe isso para alguns secretários, não todos, que nossa classe merece respeito, que aqui é poder independente. E é por isso que eu estou aqui hoje, que nós estamos aqui alguns vereadores, para demonstrar isso aí. Eu quero aqui aproveitar e parabenizar essa ideia de você estar aqui hoje, da nossa assessoria da Câmara estar aqui hoje, para essa coisa. Eu não me canso de falar. O vereador, se ele tivesse a força que ele tinha, qual foi? Depois sua morte, ele precisava da força que ele tem. Nós precisamos ter união e pensar na população. E que nos respeite de uma forma que a gente mereça. Porque tudo depende de nós. Ou certo ou errado, vai lá defender a causa. E nós procuramos o máximo possível fazer o certo. Está ajudando para o bem do povo. Eu tenho dito que a vida é um aprendizado. E a cada dia a gente absorve mais conhecimento, mais entendimento. Passamos até a compreender mais as coisas, as pessoas. E toda a classe política deve se voltar exatamente para o interesse exclusivo da comunidade, se unirem em benefício da comunidade. Eu me lembro de um prefeito em determinada cidade que não tinha maioria. E diziam para ele: olha, buscar ter maioria na Casa Legislativa. Eu estou dizendo isso porque eu fui vereador por 2 mandatos em Itapetinga, né? E vi que eu estava perdendo tempo sendo vereador e que deveria dar oportunidade para outras pessoas. E esse prefeito respondeu que não, os vereadores exercem o papel deles. Não vou mandar para casa nenhum projeto que não seja de interesse da comunidade. E a posição política de cada um deve ser respeitada e visto como um cidadão que está ali na Casa Legislativa, como aqui, para prestar um serviço à comunidade. Também o vereador, na parte de legislar, principalmente legislar, fiscalizar, e o executivo para executar as ações que vão beneficiar a população. Portanto, você fez uma fala interessante, né? O vereador, eu tenho dito sempre, é também uma autoridade. Eu vinha para cá, não sabia dos hábitos, dos costumes da casa. Eu botei meu paletó no carro, falando com o vereador Luiz, saiu. Aí eu perguntei se viriam de paletó. Se vocês viessem, eu viria. Aí ele disse: não, aqui a gente não tem esse hábito. Então, não muda nada. Em nenhum momento a formalidade vai deixar a autoridade do vereador. Então é isso. Eu diria, não vai mudar. O vereador é uma autoridade do município. Prosseguindo,
No artigo 165 da Constituição Federal, é de iniciativa do Poder Executivo estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. No parágrafo 1º, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as ações, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Eu fiz questão de mencionar porque são poucos os profissionais de contabilidade que fazem seu planejamento, seu PPA de forma regionalizada. E deve ser regionalizada. Por quê? Porque está previsto na Constituição. Então, o orçamento que não for de forma regionalizada, ele poderá receber uma denúncia por qualquer pessoa, ou até mesmo despertar aos órgãos fiscalizadores que o orçamento está mal elaborado. Eu diria para vocês, mais de 90% dos colegas não fazem o orçamento de forma regionalizada. Aí você vem e me pergunta, mas os pequenos, médios municípios não estão divididos em região, por isso que o orçamento ele é único, só para a sede. Mas não. E os distritos? E os povoados? Ficar fora do planejamento? Não deve ficar fora do planejamento. Vai ser difícil a execução do orçamento, vai ser trabalhoso, mas é o que diz a Constituição, é para ser regionalizado. Quando diz governo federal, diz estado, diz municípios. Então, quando você descentraliza as ações, levando para os distritos e para os povoados, então você está regionalizando o seu orçamento. Portanto, eu trabalhei assim há muitos anos e agora prestes a elaborar o orçamento, eu fiz a consulta ao tribunal. E o tribunal respondeu: deve ser sim, assim, dessa forma, poderão ser punidos. Então, para não corrermos nenhum risco, nós vamos ter um trabalho enorme nas secretarias, principalmente na contabilidade, principalmente na tesouraria, principalmente no RH, na Secretaria de Saúde, de Educação e outras secretarias. Por quê? Porque várias das ações que são designadas para a sede têm que ser executadas também lá. E por que fica tudo só como se fosse na sede? No levantamento de custos, não aparece nada no distrito tal, não aparece nada no povoado tal. Então, o vereador que é do distrito tal, na hora que chegar aqui a discussão, ele vai reivindicar alguma coisa para seu distrito, para seu povoado. É natural que assim seja. Por isso, Alfredo, só uma palavrinha só. Aproveitando a expressão regionalizada, como você falou, fez uma consulta no tribunal e verdadeiramente deve ser regionalizada, eu só quero saber
regionalizada aqui em Iguaí, especificamente, nós temos muitas regiões aqui que precisa mais uma visão do executivo lá. Talvez por acesso, talvez, como aqui é uma região que chove muito, tem muito acesso ruim para chegar, atola em vários lugares, tem escolas, Alfredo, que precisa mesmo que o executivo trabalhe usando esse artigo ali, regionalizar, procurar cada região a sua necessidade. Exatamente. Então, quando nós falamos da necessidade da regionalização e atingirmos, não é que a escola não seja mantida, não é que a saúde lá não seja mantida, não é que as estradas vicinais não sejam mantidas, mas não aparece nos registros. Fica tudo como se fosse na sede, exatamente porque os projetos são elaborados de forma indevida. Me permita. Então, a pergunta que ele fez foi importante. Ele perguntou que tem um planejamento quando a receita excede. O orçamento, ele é elaborado de forma, como diz a lei complementar 101, a lei tira como lei de responsabilidade fiscal, que haja um equilíbrio financeiro, tanto na elaboração dos projetos, como na execução. Tá? Você não deve gastar mais do que arrecada. O governo federal fazia assim, o FMI impôs condições para que o governo equilibrasse suas contas. Então há uma preocupação no governo federal no equilíbrio de suas contas, mas não atingiu os estados e os municípios. Aí veio uma outra imposição, Lei Complementar 101, em 2000. Então essa lei veio para impor, entre outras coisas, o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro. Então, quando se faz um orçamento, como foi o caso da casa, a previsão, você faz um orçamento dentro da realidade. Logicamente que, de acordo com o mercado, os custos poderão oscilar e alterar e ficar menor. E você tem que fazer aditivo para que haja mais recursos. No caso da indagação do orçamento, a receita sendo maior do que o previsto, nada impede de continuar executando por excesso de arrecadação. Então, você pode continuar fazendo benefícios à comunidade, suplementando as despesas tais e tais, por excesso de arrecadação. Ou deixar em disponibilidade no caixa. Um momento de inclusão, que seja um projeto de benefício à comunidade, de benefício à população, ele será incluso na LDO, Isso. No plano já começa, no caso, então nós temos até um período de recesso para a inclusão de um possível projeto da LDO. Ó, a LDO foi elaborada nós vamos chegar lá, sem essas ações. E eu vou explicar. Mas foi boa pergunta. Bom, falamos aí do PPA. Aí vem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias
é elaborada a cada ano e tem como finalidade orientar a elaboração dos orçamentos. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual. O projeto da LDO deve ser encaminhado pelo Poder Executivo até 15 de abril de cada ano. 15 de abril de cada ano. O PPA, agosto, 31 de agosto. LDO, 15 de abril. Nós estamos num ano atípico. O que está acontecendo primeiro é a LDO. Nos próximos anos, não. O PPA já está elaborado. Aí você vai sentir uma falta enorme na sua LDO. Na hora que vocês estiverem analisando, julgando o projeto da LDO, não tem as ações, aqui não tem a previsão da escola que vão construir. Pois não. A questão dos votos de aprovação da LDO é maioria simples ou 2/3? É aí o regimento da casa vai normatizar aí, normatiza aí como será. 40 Câmara para a Câmara, né? É aí na Câmara, de acordo com lei orgânica, regimento interno, eu acredito que seja maioria. Bom, então, você manuseia a LDO e você não vai encontrar as ações. Não foi elaborado o PPA. Só no ano que vem, né? Nos outros anos, sim. Então, quando você chega aqui, logo no segundo artigo da LDO, o que é que o Executivo mandou para casa? Artigo 2º, parágrafo 1º. As prioridades e metas da administração pública, anexo 1 da LDO, ou seja, não está aqui. Lei de diretriz orçamentária para o exercício de 2026, por ser um ano atípico, onde ocorre primeira LDO, estarão anexos ao PPA. Então, só no PPA é que as ações que deveriam estar contidas aqui irá. Então, no PPA irá as ações 2026, 2027, 2028, 2029. Anexo 1 da LDO para 2026, a parte, anexo lá. Porque não tinha como estar aqui. Não houve planejamento. Se nós tivéssemos feito o PPA no início do mandato, poderia, mas é impossível. É muito trabalhoso o PPA. Depende de realizações de audiências públicas. Então, se nós colocássemos anexo qualquer ação, não seria lógico. Por isso que vocês vão ter pouca coisa para analisar na LDO, a não ser a normatização da elaboração do orçamento. Sério, sim? Alguma coisa mais, gente? Sobre a LDO? Bom, aí vem a LOA, né? A lei do orçamento anual é um instrumento de planejamento que garante gerenciamento anual das origens das aplicações dos recursos públicos. Por meio de orçamento, define-se o montante de recursos
que se espera arrecadar. E a forma como esses recursos serão aplicados pela administração pública. Então, lá nós vamos prever o que poderá ocorrer fruto de convênio também. Quais são as obras a serem executadas? Não só com recursos próprios. Eu até diria que os vereadores têm ciência disso. Os municípios, de um modo em geral, não têm recursos. Mal dá para manter os serviços essenciais. Os recursos ficam concentrados no governo federal, a distribuição não é bem feita, as necessidades da população acontecem no município. É por isso que ocorre sempre as idas dos prefeitos e manifestações para Brasília, para ver se mudam isso. Mas é difícil. Eu, particularmente, já tive numa reunião e com 2 senadores amigos, não são esses senadores, já foram senadores, um ainda é e o outro não é mais. Aliás, não, todos 2 são. E um deputado federal. Eu acordava porque que o Congresso Nacional não divide melhor esse bolo. Não tive resposta. Eles não dão resposta. Eu vi um vídeo onde o governador falava que a cada R$100 que o Estado dele mandava para Brasília, 100 reais arrecadado que mandava, Brasília devolvia 10. É a proporção. Fica concentrado. Agora, por que não mudam? Porque os senadores, os deputados estão habituados às emendas, e as emendas, muitos se reelegem com as emendas. Muitos se reelegem com as emendas, trazendo recursos para o município. Ora, o recurso que vem vinculado, vem amarrado. Eles não sabem as necessidades que a população tem. Quem conhece são os vereadores, é o prefeito e sua equipe, é que sabe. Então os recursos deveriam vir e ser destinados de acordo com a necessidade da localidade, e não da forma que vem, uma emenda de todo tamanho para isso e aquilo, às vezes sem necessidade daquela obra, tem necessidades maiores. Então, infelizmente, essa é a realidade. É na LOA que é previsto toda a receita e é fixada toda a despesa. Então, na lei orçamentária, tem um artigo lá que diz: a receita é prevista, a despesa é fixada. Por quê? Porque a receita pode oscilar. E a despesa terá que ser de acordo com a receita. Você não pode aumentar a despesa, não tem receita. Então é o que prega a lei complementar 101. Por isso que às vezes tem um conflito, né? Os vereadores ficam com ansiedade de apresentar 2 projetos, mas não pode apresentar projetos que venham ultrapassar o orçado. Eu diria não só dos vereadores. O vereador quer mostrar serviço. Eu diria a própria comunidade fica numa expectativa: não fez isso, podia ter feito, e não fazem, sabe? A própria comunidade faz isso, cobra, não sabe, não tem poder, não. Mas às vezes a comunidade, essa que cobra, é a comunidade sofrida.
Porque, por exemplo, eu estou na região da Água Funda, eu tenho 16 anos que não tenho uma patrão que não nasce na estrada, eu tenho 30 que não vão ao médico, eu tenho uma iluminação pública que não existe, que já foi aprovada pela essa casa e não foi executada. Então, assim, eu tenho uma estrada que só Deus na causa. Então, assim, eu tenho criança bebendo água e pegando um curral para beber, porque. Então, assim, quando a gente grita, é porque a gente já não aguenta mais. É verdade, eu sei. A própria comunidade reclama. As dificuldades, quais são, por que não chega? Essa questão do bolo ser mal distribuído. O bolo é mal distribuído. E varia muito a demanda de um município para outro, né? Óbvio, por exemplo, Iguari, eu acredito que recebe uma receita maior do que Bicuí, nossa vizinha. Mas se a gente for olhar, Iguari tem quase 2.000 quilômetros de estradas das zonas rurais, então a manutenção do município é bem maior do que lá, que só tem 2 distritos. E aqui não, tem inúmeras regiões, então o bolo tinha que ser proporcional à demanda do município, né? Exatamente. O mais grave, eu não sei se é o mais grave, de Iguari, é que uma grande parte da população vive na zona rural, não é na sede. A maioria. A maioria. É metade. É metade de região rural e então, o que acontece? A demanda de recursos para a zona rural deve ser semelhante da sede. Uma visibilidade. A LOA deve ser encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até o 31 de agosto de cada exercício e votado até o final do exercício. Tem limite para apresentar a petição do orçamento, tipo assim, isso que o rapaz acabou de falar de água fogo. Se essa realidade nossa está tão carente, será que o valor apresentado não tem que ser realmente consolidado com essa realidade para que o poder também, a União possa enxergar que Iguari está precisando realmente de mais recursos, ou eles pediram o valor, ou a gente se pedir mais, pode vir. Não vem. Aí só se for. Emenda. Por quê? Porque já existe uma legislação que diz como calcular o recurso para vir para Iguari e outros municípios, de acordo com a população. Cabe a articulação aí para vocês. Boa palavra, vereador, né? Não, boa palavra. Que a gente tem que ver, na verdade, não é exatamente o que o governo manda para fazer, tem para definir, não vai mudar. O que a gente precisa ver, na verdade, é essa divisão prefeitura povo. Porque, como o rapaz colocou ali, tem região que é menos privilegiada nos seus acessos. O que a prefeitura tem que fazer? Criar uma comissão para que nessa comissão estude cada região. E dentro do nosso. Eu queria até que o presidente Alfredo até acrescentasse nesse nosso projeto. Dentro desse estudo, verificar. Região B precisa mais ou menos que a região C, D, E. Distribuir melhor. Com o nosso próprio dinheiro aqui. Quando é uma boa fala. Quando ele falou a respeito de 30 anos e não chega a determinado benefício, então o que nós vamos fazer agora é um projeto onde as ações serão desenvolvidas e nós estamos trazendo, e acredito que o prefeito
a sua equipe, irão aprovar o orçamento regionalizado para que esse trabalho seja feito e essas dificuldades maiores sejam amenizadas. Tá? Porque há necessidade realmente, sabendo da dificuldade do recurso, mas o que não pode é ficar tributando você chegar ao benefício porque é zona rural, porque é destruir. O que acontece às vezes, eu que não me ali, sabe sempre eu gosto de dar. Veja bem, o que o rapaz falou ali é uma realidade. Não por parte, para defender a minha classe vereador, mas a gente cobra, a gente faz indicações, a gente solicita, mas infelizmente quem executa são os prefeitos, certo? Quando às vezes a gente chega para levar um problema, como eu disse há pouco aqui, às vezes você chega em determinada secretaria e não quer atender. Ó, o vereador está vindo ali é só para cobrar, é para falar. Quer dizer, não sabe que nós estamos cobrando aqui aquilo que ele está sofrendo. Aí a gente cobra, com muita luta, às vezes faz. Quando faz, não é o vereador que é o privilegiado, não. A festa é feita para o prefeito. Aí vai matar o boi, vai fazer a festa, o prefeito está vindo para inaugurar. Mas não sabe o sofrimento nosso aqui, o dia a dia, para você conseguir levar o problema que está ali no seu controle. É uma realidade. Não valoriza a gente cobra, a gente fala. Outra coisa importante, que eu ainda vejo no dia igual, se Deus quiser, é mudar o sistema da política, que ela seja feita de uma forma correta e com respeito. Mas determinadas regiões, não vou citar nome, nem estou aqui generalizando ninguém, já tem aquelas pessoas que ficam esperando a política chegar para negociar o povo da população daquela região. Procura fulano, que fulano ali vai lhe dar 50 votos, custa X. Então tem determinadas regiões que isso virou cultura e precisa se acabar isso. Porque é por isso que algumas regiões sofrem. Porque nós precisamos é de valorizar o povo, é de obra, é de uma boa educação, é de saúde. E nesse sentido aí você está corretíssimo. Aquela região sempre foi esquecida. Prefeito entra prefeito e sai prefeito. E não vai ser diferente não. Você já está sofrendo agora. Certo? Agora, o que nós, eu parto sempre na técnica, eu vou até um tempo que eu estiver vereador, que só Deus sabe, não sei se continuarei ou não nas próximas, mas é de doer a falta de respeito com o vereador. Quando o deputado chega na nossa cidade, fugindo aqui um pouquinho do assunto aí, a primeira porta de bate é os vereadores. Para quê? Vai juntar a gente, para levar o povo, vai para casa do prefeito, para o prefeito ser endeusado, diga-se de passagem, mas não sabe que por trás deles está a gente. Quando é na hora de resolver o problema, de cuidar do povo, não pode valorizar nós. Está aqui o nosso doutor Luiz, pastor por algum lugar aqui, cobrava, sofria, e sabe que é desse jeito. Se a gente não fizer um trabalho para mudar a mentalidade e mudar essa cultura, de que voto tem que ser negociado, eu falo que eu fui vítima disso. Hoje eu estou aqui porque mais do que nunca eu aprendi na minha vida, Deus existe. Porque eu enfrentei um poder econômico pesado, começando pelo ex-presidente que tinha nesta casa, que gastou milhões para tentar eleger a mulher, comprando voto, onde eu fui vítima disso, que comprou várias pessoas que me apoiavam, 15 mil e 12 mil. Mas a mulher dele foi derrotada, e eu estou aqui, porque Deus é justiça e o meu trabalho prevaleceu. Isso é um desabafo que eu quero fazer e que as pessoas continuem, bote isso na mente. O voto tem que ser respeitado para nessas horas não poder ter força para cobrar. Só para acrescentar sobre as secretarias, todas as secretarias já foram notificadas sobre a nossa região e não foram atendidas nessa administração de formação. Nós gostaríamos de acrescentar, a sua fala lá na região, que a pessoa recebe quantias e determinados vereadores usa desse expediente uma determinada vez
indicado e um deputado me procurou, eu era vereador, me perguntando quantos votos eu daria para ele. Ou seja, queria me avaliar para me oferecer X. Né? É o que eu entendi. Eu disse, deputado, se eu vier a lhe apoiar, eu lhe garanto um voto. Era o meu. Não poderia dizer que iria levar X votos, porque não depende de mim. Não depende. Então, nunca recebi, nem quero, né, receber dinheiro por troca da política. Como eu disse, a política a gente faz, devemos fazer para beneficiar as pessoas. Quando você foi reconhecido e reeleito, foi pelo seu trabalho, pela sua credibilidade, não foi pelo recurso. Recurso é que tem que gastar na campanha, não tem jeito. Aqui agora, até corretor, porque eu conheço corretor para vender fazenda, vender imóvel, vender boi, vender carros. Agora aqui tinha corretor para comprar voto. Aqui tinha corretor para comprar voto. É lamentável. Lamentável. Bom, agora uma parte aqui que interessa também a vocês, vereadores, principalmente, e vereadores, essa parte eu acho que é interessante, apesar de que eu sei que a maioria já tem conhecimento, mas vamos rever. O prefeito é obrigado até o dia 20 de cada mês fazer uma transferência de duodécimo, ou seja, a cada mês e até o dia 20, não é até o final do mês, terá que transferir recurso para o Poder Legislativo, de acordo com o artigo 29A, da emenda constitucional número 25. O repasse do Executivo para o Legislativo incidirá sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e dos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Antes, se fazia uma estimativa, antecipava, depois alterava do que iria acontecer. Agora não. Quer dizer, já há alguns anos é feito em cima da arrecadação do exercício anterior. E o Tribunal de Contas publica esses cálculos a partir de março a abril. Eles publicam como deva ser. E qual é o repasse? De acordo com a população. Então, os municípios com população de até 100 mil habitantes, o repasse será de 7% daquela arrecadação que ocorreu em 2024. Tá? Ok. Mas uma coisa também, Alfredo, que é importante, que eu acredito que você vai dizer com mais clareza aí. Dinheiro que convém nessa coisa não conta para... Não, são recursos vinculados. São recursos tem destinação específica. Porque às vezes as pessoas fazem esse cálculo dessa somatória. Município aí, né? E é do convênio e não faz parte. O subsídio dos vereadores é fixado em cada legislatura para a subsequente, a partir de critérios estabelecidos na lei orgânica e nos seguintes limites máximos. População de até 10 mil habitantes,
20% do subsídio dos deputados estaduais. O subsídio do deputado estadual para efeitos desses cálculos é R$ 33.006,39. Logicamente, a gente sabe que tem outras vantagens, mas os cálculos é feito em cima desses subsídios. População de 10.001 a 50.000 habitantes, 30% do subsídio dos deputados, ou seja, 30% desse valor. E assim sucessivamente. Aí chega até 75% para municípios com população até 50.000. Mais de 50.000. Passa. A Câmara de Iguaí, por exemplo, nós assessoramos o Executivo, aí chega o mês de janeiro. Quanto é que vamos repassar para a Câmara em janeiro? O Tribunal só publica isso em março ou abril, mas é devido o repasse até o dia 20 de cada mês. Nós fizemos os cálculos não reais. Por quê? Porque a escrita da Prefeitura não estava encerrada, demorou, o banco de dados não ficou no município, foi retirado. Então nós não tínhamos informações reais, mas não repassamos apenas o que tinha sido passado. Nós fizemos cálculo e foi feito o repasse. Dos repasses efetuados após a entrega do balancete de dezembro, após a constatação, nós refizemos os cálculos e mandamos para o Executivo: ó, tem que repassar uma diferença de janeiro até abril de 33.955,32. Vai passar de vez ou vai passar essa diferença parcelada, o normal e mais a diferença? O valor atualizado passou para 329 e tem essa diferença. Pode passar o atualizado e passar a esse, se for o caso. Conversa com o presidente, com a mesa e vejam como vai acertar. Então isso foi feito e encaminhado para o Executivo. Por quê? Porque não pode passar menor, como também não pode passar maior. Então os cálculos foi feito e assim foi cumprido. Quais são as verbas que o Neto falou que incide os cálculos para a transferência para o Legislativo? Receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita própria. FPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI e CID. Então são essas verbas que incidiram para fazer os cálculos referente à arrecadação de 2024. Então, o que o Dr. Davi nos passou e cobra é isso: cumprimento de lei, transparência, e nós também orientamos e devemos proceder dessa forma, para ficar bom para todos. Então, passa aí. Está ali novamente quais são as receitas: receita tributária, FPM, ITR, CID, ICMS e também IPVA. Se vocês abrirem a página do TCM, lá tem as transferências que vai estar de acordo com o que foi feito. Alguma diferença
pode ocorrer se no mês o vereador ou a Câmara tem necessidade e reivindica uma antecipação, isso pode descontar do mês seguinte. Se a Câmara vê que vai sobrar recurso e já vai devolver, isso pode, porque no final do exercício terá que ser devolvido toda a sobra do Legislativo. Não pode ficar sobra. Pode, e nessa devolução, caso devolver com fins específicos, por exemplo, gostaríamos que fosse aplicado em determinado. Entendi. Você pode até, por exemplo, a compra de. Você pode até conversar com o prefeito e um acordo ser cumprido. Porém, não há impedimento. Porém, não há como o recurso ser devolvido com a finalidade obrigatória. Formalmente falando, não. Não. É para ter um acordo, né? Exatamente. Então, isso é bom para as duas partes. Só uma partezinha sobre o que o vereador falou. Nós trabalhávamos no município sobre um determinado valor. E aí o presidente da Câmara na época fez um documento. E a gente sabe muito bem que não tem valor, porque o prefeito não vai direcionar essa coisa. E devolveu para a prefeitura, para que fizesse uma rua nessa cidade que não teria fim terminar a rua. O prefeito pegou o recurso, recebeu o recurso, que não foi pouco, utilizou para um fim completamente desnecessário ao município, nem saúde nem educação, e a rua continua lá. Foi-se para a justiça, resultado, deu nada, porque não pode. Se não tem lei que fixa isso, nem cobra essa obrigatoriedade. E a legislação, claro, ela é, como o recurso vem para a Câmara, não vem com finalidade, não. É dentro do orçamento que a mesa aplica. Eu sei que amarrava o prefeito ali, né? Amarrava, né? Mas, agora, eu era vereador e um grupo que era contrário à posição de outros fez um projeto de lei reduzindo o subsídio do vereador. E vieram, seu voto é decisivo, não voto a favor não vamos diminuir. E eu votei para diminuir, contrariando até o grupo meu. Por quê? Porque eu sei que não pode ultrapassar 70% do que recebe por despesa de pessoal, e ultrapassava. Por quê? Que eu não sou chegado ao presidente e vou deixar ele em dificuldade. Então, a minha autoridade é para prejudicar? Não, eu tenho que entender de leis. Eu sou um vereador e a lei diz isso. Não pode gastar mais de 70% da transferência para cá com pessoal e subsídio dos vereadores. Então, o somatório disso não pode ultrapassar 70%. Se ultrapassar, conta rejeitada e punição outras para a mesa. Sabe? Então não pode. Então eu sabendo, eu iria fazer o contrato? Claro que não. Claro que não. Fui criticado porque eu não impedi, porque eu impedi, aliás, eu favoreci a redução do subsídio dos vereadores. Inclusive foi R$800 de redução. Eu não vou dizer que isso aconteceu porque eu não vi, não sei como era o projeto, mas segundo alguns comentários que vocês falavam uma coisa e tal, um já falou de alguns outros gestores do interior. Quando acontece que vinha aquele projeto que já foi feito,
isso aí, o nome é um projeto. Está projetando. Vai executar, o ideal é que execute. Porque você tem várias alegações considerando que o recurso não vincula aquele projeto. Então, quando tem um projeto aprovado que terá um custo de X, não se amarra à receita, que é o contrário de uma emenda. A emenda que vem do... Estava um pouquinho. E quando é para executar de um jeito, vai de outro, bem inferior do que deveria ser. Mas isso é utilidade só de fiscalização também. Hoje não dá problema. Pode dar até conta registrada, né? Qualquer outra coisa desse tipo, mas nesse caso em específico dessas leis, não tem tanta ligação, porque essas leis definem basicamente o que será e de onde virá o orçamento para aquele local. Mas não define, por exemplo, como é que vai ser a obra, o que vai ser, como vai ser feito, então varia. Vai ser outra análise. Na gestão de doutora Arlinda, ela recebeu o X para a construção de um posto de altamira. E ela fez a mais do que veio. O posto era para ser X tamanho, ela fez um tamanho maior. Ela respondeu por isso. Responde. Eu tenho um problema nas contas, eu devo fazer do jeito que for, pode fazer bem maior o problema. Só que a fiscalização já é outra, já é mais. Nós temos um caso em Tapetinho, eu vou citar aí, para vocês terem uma ideia. O governo federal, através de emenda, mandou um recurso para a construção de 2 salas de aula em determinado bairro. Ele estava fazendo um colégio enorme, aproveitou e transferiu isso e construiu aquela obra. O governo não aceitou e cobrou a devolução de todo o recurso, porque foi um desvio de finalidade. Teria que ter, antes de tudo, teria que ter uma um aditivo ao convênio. Aquele convênio, nesse aditivo iria projeto base, localização, tudo. Então não houve. Ele fez por conta própria. Aí, resumindo, não devolveu, morreu. A família, para vender imóvel, teve que pagar. Vender a fazenda, tem que pagar. No final do Zé Marcos, nos nomes. Aconteceu isso. Então, quando o recurso federal, estadual, diferente, ou municipal, não amarra o recurso àquela obra. É semelhante, a gente começa a fazer uma casa, tem uma expectativa, o recurso não dá, você modifica o projeto. É semelhante às obras públicas. Elas são. Pois não. A gente foi convocado a estar nessa casa hoje para a gente discutir sobre esse projeto da LDO. Tendo em vista que acho que o negócio não está muito atrasado para a gente está vendo aí, né? A gente tem que aprovar até o excesso de junho agora. E só nos resta 2 semanas para a gente poder colocar esse projeto aí em discussão e votação. E eu queria, se possível, que o senhor pudesse aprofundar mais nesse ponto importante. Você tem o explico aqui também, poderia estar passando para a gente. Da própria lei, né? A lei da LDO, porque assim, eu acho que é o ponto principal. Agora é a LDO para a gente, né? Até porque aqui nós temos 7 vereadores novatos, a gente está aqui para LDO, quando nós fizemos a audiência pública aqui, né? Parece que tinham 4 vereadores. Os da comissão. Haviam 4 vereadores. Nós falamos que essa LDO é atípica. Nós não temos muito o que discutir nela, porque as discussões são as ações, as obras, o que vai se planejar, o que vai fazer. O que nós temos nela aí são procedimentos para a elaboração do orçamento. Tá? Aí o vereador, a mesa com sua assessoria jurídica, olha e vê que não tem, só vai dizendo como será, o que é receita, sabe, de capital, o que é receita corrente,
e coisa dessa natureza. Tá? O artigo dela principal que nós incluímos é o parágrafo 1º do artigo 2 já diz isso, que as ações viraram PPA, porque é um ano antigo, não tem como incluir as ações. O senhor, pela minha interpretação, me corrige se eu interpretei errado. Pelo aquele comentário que eu fiz de um possível projeto que parte aqui da Câmara de ação, ele só vai poder ser posto no ano que vem? Não. Você diz um projeto de... Nós temos um projeto de lei. Vamos lá na prática aqui, tá, presidente? Nós temos um projeto de lei que tem unanimidade nessa casa, que é uma ajuda para os 2 hospitais. A gente já está elaborando esse projeto aqui, com os vereadores. Ele queria saber onde que encaixa isso. Se entra nessa lei, do PPA, se pode, se não pode, se o que vai devemos fazer. E onde se encaixa no PPA, né? O executivo está trabalhando com planejamento errado. A ação do vereador, quando ele vai criar despesa, eu não sei, isso aí poderia ser. É bom ver assessoria jurídica. Mas pode sugerir. Ele não pode... Do meu ponto de vista, você vai fazer indicação. Indicação. Nós poderemos criar um projeto que gere despesa para o executivo. Nós poderemos fazer uma indicação e o executivo nos ouvir e atender e mandar para esta casa para nós aprovar. Mas aí, se ele votar, mas então, entre divergência, com todo respeito, o curso ao qual nós tivemos aqui com o doutor Saulo, ao qual ele disse que não tinha inestação nenhuma para fazer isso. Para mim, pegou de surpresa, porque eu sou conhecimento gráfico. Porque eu falo e no dia, no pretérito, repito, falei, doutor, eu escutei sempre isso, que o vereador não pode onerar o município. Aí eu pergunto ao senhor, já como ele tinha colocado, que parte tem essa missão? Deixa eu falar assim no dia a dia, várias câmaras, palestras, todo projeto tem custo. Qual a indicação da Receita para esse projeto? É isso. Não sei. Ele se torna inconstitucional. Ele se torna inconstitucional. Aí você pode usar da prerrogativa e fazer indicação. Aprova a indicação e manda para o prefeito. Mas o que não inclua ainda é isso. Não, aí quando vier o IDO para cá é outra história. Eu estou dizendo agora. Na IDO não, porque a IDO está sem as ações. Essa não. Você tem uma oportunidade em agosto. É porque nós estamos trabalhando na gestão passada. É com a programação do orçamento. O orçamento da gestão passada. Agora não, nós vamos ter a oportunidade. Até agosto. Até agosto para fazer isso. Fazer essa inclusão. Isso. A suplementação tem que ser feita pela cidade de Maranguaí de 30% acima, né? Não, eu não tenho de memória quanto que foi aprovado. Esse limite tem até quem coloca 100%, que é um absurdo. Não há necessidade de 100% de suplementação. Mas se é o caso, a gente aprovar, por exemplo, 10% ou 30%, e quiser, ele tem que o prefeito precisar de mais alguma coisa, a gente pode também, em outra sessão. Sim, aí é uma parte nossa, vereador. A gente dá e às vezes o prefeito precisa achar isso concordar. Normalmente. Saber o destino do dinheiro. Eu vou perguntar a diferença, tudo bem? Eu vi que o senhor apresentou aí que de 10 mil a 50 mil, que é 33%. Né? Isso aí é 33 é o subsídio do deputado estadual. E é o percentual vezes o subsídio. Entendi. O senhor tinha agora, projeto aí, senhor? Eu confundi com essa questão. O projeto dele.
perdoe. Qual projeto? O da lei. São quantas páginas? Vocês. Agora, Eu queria saber sobre. Esses cálculos é efetuado em uma legislatura para prevalecer na seguinte. Isso. Ok. Vocês conseguem. Eu sei que para 80 páginas não vai ser fácil. 84, 83. Vocês conseguem falar um pouco, se puder, obviamente, do que fala sobre a abertura de créditos adicionais? Qual tipo? O que está previsto no projeto? Porque, na verdade, eu vou explicar. O projeto da LDO vem através da prefeitura. Sim, né? então. E aí, sim, não precisa explicar. Aí, sim, a gente teria que ter recebido por volta do dia 15 de abril. Recebemos 15 de março. Então, assim, a gente fez, maio, a gente fez uma leitura inicial, apontamos alguns planos que já estão aqui grifados, eu quero tratar com vocês também. Mas, assim, para vocês entenderem, a LDO, ela ainda não é um orçamento propriamente dito. Ela é a diretriz de como vai se formar. Então, o que eu ainda falei com o vereador mais cedo? Nós temos que dividi-la e levá-la para as comissões analisarem. Porque, assim, não tem como a gente simplesmente chegar e falar, não tá. Porque algumas coisas a gente já tem que apontar, entendeu? Só que também, assim, a gente não tem pleno conhecimento de quem faz é a prefeitura. Então, não tem como eu chegar para vocês e falar que aqui pode ser, aqui pode não ser. A gente tem que sentar e discutir. E aí que eu acredito que a gente deveria marcar uma nova sessão para a gente, sem a prefeitura, discutir. Não é? Porque todos vocês podem apontar. Inclusive, até como contador da Câmara, nós já apontamos vários deles aqui. Bem explicado aqui do Alfredo, bem Muito explicado, muito bom a explicação dele. Entretanto, e é claro que nós teremos as nossas restrições a serem colocadas. Passará para ele vai fazer um exemplo, artigo 74. A gente quer incluir também que o nosso protesto seja também de dotação sanitária. A gente vai levar o projeto. Nós vamos sentar, todos nós vereadores, com a nossa assessoria. Aí agora, a gente não quer mais Alfredo aqui. Aí agora é a conversa de casa. Para o quê? Fazer as nossas emendas, nossas restrições dentro do projeto LDO. Entendeu? É nessa hora que a gente entra, a gente discute, a gente conversa. O tempo de votação está faltando. O tempo de Eu votação. trouxe aqui até um oficial encaminhado ao presidente pedindo para ele justamente isso. Conseguir dar contabilidade do jurídico dos pareceres de alguns tópicos. Esse ofício nós vamos tratar, nós, vereador, presidente e a assessoria dele. Sim, sim. Certo? O Alfredo apresentou o projeto dele, não vamos chamar dele, porque ele, ora, representa a Prefeitura Municipal de Iguaí. Ele apresentou o projeto dele, a gente vai estudar e aprovar ou não como ele disse. Ó, para vocês terem um exemplo, aqui, ó, Miranda, né? E o Carlos. O artigo 22 da LDO aqui diz, no parágrafo 20, no parágrafo de 20 diz que o Poder Executivo poderá fazer transposição, remanejamento ou transferência de recursos. Aí Assim, a gente não concorda. Tem que ter a base em matéria específica, entendeu? Então, tudo isso que a gente tem que ver. Só que isso aí não cabe à prefeitura. E hoje é a apresentação, vereador, do projeto. Repito, feita por Alfredo, muito bem. Hoje é a apresentação, a votação. Não, sim, não, isso é, posteriormente, essa data de hoje. Mas o que eu estou dizendo assim é que o tempo eu acho um pouco demais. Mas é porque atrasou um mês. Atrasou um mês. Pois é, eu acho que tem sessão extraordinária para. Vamos para a extraordinária para isso. Para resolver